O que é, na verdade, essa camarotização, né? É um privilégio dado a quem tem dinheiro. E a gente vai ver que esse privilégio dado a quem tem dinheiro faz com que essas pessoas não se sintam iguais a nenhuma outra pessoa em outros contextos que não sejam o financeiro também. Então, a gente vai perceber um comportamento social do brasileiro, propriamente do brasileiro, meio deturpado, né? Acostumado a transgredir lei, a transgredir regra e nada acontecer, porque ele tem dinheiro, acostumado a levar vantagem e assim por diante. Então, é uma discussão bem densa que a gente vai ter aqui. Então, o termo usado atualmente, clivagem social. O tema é superação da clivagem social. Gente, se a gente tem que superar algo, significa que esse algo ele não está legal. Então, nós temos um problema. Nós temos um problema a ser superado, nós temos um problema a ser combatido. E, professora, eu não sei o que é clivagem social, eu pego o sento e choro? Não, a gente está aqui justamente para isso, e geralmente quando isso acontece, esse termo ele é apresentado na coletânea, o significado desse termo é apresentado na coletânea, né? Por exemplo, no Enem do ano retrasado caiu a palavra estigma. Muita gente não sabia o que significava estigma, né? Mas o próprio texto motivador ele explicava, ok? E aqui não vai ser diferente. Então eu vou fazer um comentário mais breve, né, dos textos. São textos mais informativos mesmo, para depois a gente começar uma discussão mais aprofundada disso, tá? Então, clivagem, esse termo se refere ao ato de clivar, que significa o quê? Dividir e separar. E ele está presente em diversas áreas do conhecimento. Ele é usado em diversas áreas do conhecimento. Então, aqui, primeiro, ele cita a linguística, que é um recurso da sintaxe da língua portuguesa moderna, que divide as orações em duas. Sabe quando a gente aprende, por exemplo, período composto por subordinação, né? Dentro do período, nós temos duas orações. E aí a gente faz aquela separação. Esse processo, ele é chamado de clivagem dentro da linguística, tá? Coloca em destaque determinado elemento de uma frase para dar realce, para dar ênfase. Então, a partir do momento que a gente separa, uma oração intercalada, por exemplo, geralmente a gente coloca dentro desse momento de intercalação aí, a gente coloca a frase que deve ter o maior destaque. Dentro do período composto, a gente coloca a conjunção dentro da informação que deve ter o maior destaque. Então, é um processo de separação que tem como objetivo dar destaque a algo, tá? Isso dentro da linguística. Dentro das ciências sociais, existe o termo clivagem social, que é bastante difundido e é nesse sentido que ele vai cooperar mais para o entendimento do nosso texto, tá? É no sentido aí das ciências sociais. Então, é o processo de separação, fragmentação de grupos sociais. Esse processo ele é proposital, esse processo serve como objetivo de vida de muita gente. Tem gente que não consegue sobreviver sem essa separação social. E aí a gente divide esses grupos sociais em subgrupos, né? Esse sub, na maioria das vezes aí, ele vai ter um sentido mais pejorativo, no sentido de grupos menos importantes aí, e a gente alega motivos diversos para que isso aconteça, tá? Vamos lá, então. Aí o texto 2, ele vai citar um exemplo, né, que ficou bastante difundido aí nos meios sociais. E assim, gente, é um tema que surgem tantas provas concretas, né? Surgem tantos acontecimentos no dia a dia que a gente fica embasbacado, em que impera esse sentimento, né, de segregação, esse sentimento de separação, esse sentimento que eu coloco um grupo social numa posição de maior destaque. Destaque entende-se aqui alguém sendo beneficiado por todo esse contexto, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast, eu gosto de ouvir podcast, eu estava ouvindo do Fábio Porchat. Sabe quando você não está afim de pensar em coisa séria? E aí eu estava ouvindo e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que o mundo é feito para ele, né? Branco, hétero, rico, o mundo é dele, é feito para ele. E ele tem que ser diferente, ele tem que ajudar esse mundo. E é bem isso mesmo. Então, essas características, elas fazem com que nós não pertençamos a esses subgrupos que ficam em certa desvantagem, né? Social, tá? Então, aqui ele fala do caso do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira, ó, em nome de príncipe, né?
Ele ofendeu e tentou intimidar os guardas civis municipais, porque ele estava sem a máscara de proteção facial. Ele estava só com EPI, trafegando ali pela orla de Santos. Só que a gente viu muitos casos de desobediência civil, ou seja, civis, porque mesmo que ele seja um desembargador, ele também é um civil. Dentro da orla de uma praia, ele é um civil. E como um civil, ele tem que respeitar regras sociais que são impostas por leis. Leis que ele mesmo deveria respeitar, deveria dar exemplo por ser desembargador. Mas ele estava com EPI e ele se recusou a colocar máscara, mas a ordem era colocar máscara, essa era a lei. E aí o que aconteceu? A Guarda Municipal, né, chegou e pediu para que ele pusesse uma máscara. Ele chamou o guarda municipal de analfabeto, lembrando que o equipamento era obrigatório em locais públicos do município durante a pandemia, e ele chegou, inclusive, a desafiar. Isso que é interessante, porque além de transgredir uma regra, a pessoa ela não se contenta só apenas com a transgressão. Ela tem que se impor, ela tem que ofender, ela tem que se utilizar da ofensa, da intimidação. Então, ele chegou a desafiar os guardas a multá-lo. Vamos ver se você me multa, eu sou desembargador, né? Sabe, é a famosa frase, sabe com quem você está falando, né? E a insinuar que jogaria a autuação, ou seja, o papel, né, na cara de um dos agentes, com a certeza de que nada aconteceria a ele pelo fato de ele ser um desembargador. Então, dentro de uma clivagem social, a gente tem um grupo de prestígio, o cara o desembargador, né, quem cuida das leis, e um subgrupo ali, o guarda municipal, quem aplica essas leis. Os dois aplicam leis, só que um tem mais prestígio social que outro, é isso que eu quis dizer. O outro caso também, eu lembro perfeitamente desse caso, era um casal de engenheiro, né, de engenheiros de 43 anos, o guarda chegou até eles, a mesma coisa, e pediu para que eles colocassem a máscara dentro de um bar, alguma coisa assim, ou na frente de um bar, mas a ordem era o uso de máscara. O casal rebateu, né, o fiscal, e isso acabou circulando pela rede social, e o fiscal se refere a ele como cidadão. Então, cidadão, você usa máscara, lógico, porque ele não sabe o nome do cara, ele não tem obrigação nenhuma de saber. E aí ele é interrompido pela mulher, né, do cara, e fala: cidadão, não, eu sou engenheiro civil, formado, muito melhor que você. Nossa, eu fico pensando, né? O que faz um indivíduo só pelo fato de. É lógico, quantas pessoas no Brasil tiveram oportunidade de cursar um ensino superior? 10%? Se for, tá? Se for 10%. Então, isso coloca ele numa situação mais agraciada socialmente. Mas isso dá o direito de ele desrespeitar uma lei, de ele agir com desobediência civil? Eu acho que não, muito pelo contrário, né? Porque ele tem maior acesso a conhecimento, maior prestígio social, as coisas são mais fáceis para ele. Aí sim é que ele deveria obedecer, né? Uma regra social, ok? Ele era o seu chefe, eles pagavam o seu salário, referindo-se ao engenheiro, né? E aí ele foi contestado, e olha só o que ele disse, para a gente entender como funciona essa dinâmica na cabeça dessa galera. Arrependimento não é uma palavra que eu usaria, então ele não se diz arrependido. Eu diria que o meu tom de voz pode ter sido alterado, mas eu continuo achando que não é uma questão de estar certo ou não. Ou seja, não é o que ele falou, é o tom de voz que ele falou. Olha isso. Tem jeito de falar isso? Como que é a frase? Deixa eu ver. Pela mulher como cidadão. Cidadão não, engenheiro civil formado, meu amor. Né? Falando rindo. Então não tem como a gente mudar o tom. O problema não é o tom. O problema é o que foi falado, né? Estávamos usando do nosso direito de questionar o trabalho daquele servidor. Eu posso questionar qualquer servidor público ou quem está nos atendendo. Ele estava trabalhando para a gente e temos o direito de questioná-lo. Só que o servidor público só estava cumprindo com a função dele, né? O cara não percebe em momento nenhum que ele estava agindo com desobediência civil, que ele estava colocando a vida de outras pessoas em risco, por isso ele foi repreendido e assim por diante. Ou seja, senso de sociedade não tem, né? Não tiveram aqui. Aí, com relação à lei, houve muita discussão acalorada no Congresso em 2019, tendo em vista que o nosso presidente ele é um exímio propagador de desobediência civil. A gente viu muito durante a pandemia, está vendo agora,
Então, em 2019, entrou em vigor a Lei contra o Abuso de Autoridade, que, na verdade, ela expandia o que a lei anterior compreendia por condutas excessivas por parte dos servidores públicos e autoridades, né? Ela foi sancionada pelo Bolsonaro com vetos a uma série de artigos. Então, ele sancionou a lei, mas ele vetou um monte de artigo. Só que é lógico que ele vetou os artigos que acabavam beneficiando o seu próprio discurso segregacionista, só que esses artigos eles foram restaurados aí pelos deputados, que acharam inviável, né, essa sanção. Então, a agilidade na tramitação da lei é avaliada como uma reação política aos abusos cometidos pela Operação Lava Jato. Então, na verdade, depois que o Sérgio Moro acabou sendo desmascarado, é que houve a necessidade de a gente mudar essa lei, né? Então, algumas práticas que se tornaram comuns passaram a ser passíveis de punição, entre elas, decretar condução coercitiva de testemunhas ou investigados antes de intimação judicial, isso aconteceu com o Lula na época, né? Realizar interceptação de comunicações telefônicas, informáticas e telemáticas ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, inclusive aquela que coloca, né, o sigilo ali da carteira de vacinação dele por 100 anos e de outras coisas ali por 100 anos, né? A legislação anterior a essa, né, visava apenas o poder executivo. É como se o poder executivo tivesse que dar o exemplo e tal. Agora, os membros do legislativo e do judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, Conselho de Contas, também podem ser alvos aí de penalidades, tá? Então, a lei prevê o quê? Medidas administrativas, perda, exoneração de cargos, né? Cíveis, indenização e penais, detenção mesmo, para prisão. Prestação de serviços ou penas restritivas de direitos. As penas podem chegar a 4 anos de reclusão. Só que não nos esqueçamos de que a gente está no Brasil. E no Brasil tudo acaba em pizza. E é complicado, né? Essas pessoas realmente, elas têm o poder, elas sabem disso, e esse poder é garantido por conta do dinheiro da conta bancária delas. Então, olha só, gente, a palavra superação, né? Se eu tenho que superar, é porque algo não tá bom. E geralmente a palavra superação, ela tá aliada à existência de um problema que deve ser combatido, que deve ser solucionado, que deve ser superado. Que problema que é esse? Esse sentimento que o brasileiro carrega de superioridade com relação a outros grupos sociais. Esse sentimento, pela sociologia, ele é chamado de quê? De clivagem social. É a separação social. Eu sou melhor que você, então você não tem que ter os mesmos direitos, eu não tenho que te obedecer. Isso gera uma série de comportamentos, tá? Vamos lá, então. Essa cultura de privilégios, gente, ela vem aliada ao que a gente chama de uma cultura de transgressão. E essa cultura de transgressão, ela não está pertencente apenas à classe social mais abastada e privilegiada. Ela é pertencente a qualquer classe social, tá? Então, o que é a transgressão, né? Vem do verbo transgredir, ir além de atravessar, não é nesse sentido que a gente utiliza na sociologia, mas sim no sentido ali de não cumprir, não observar uma ordem, uma lei, um regulamento, infringir, violar esse regulamento, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que a gente tem que respeitar uma fila de banco, mas as pessoas, o meu é rapidinho, posso passar na frente ou dar um jeito, fila de mercado, enfim, um troco errado. Então, o dia a dia faz de meros mortais, sem privilégio social nenhum, também agirem aí por meio dessa cultura de transgressão, tá? Eu lembrei da teoria de Durkheim, né? Quando Durkheim fala sobre fato social. O que ele chama de fato social? É a maneira de agir de um indivíduo, de um determinado grupo e da humanidade em geral. Então, essa cultura de privilégio, ela é fomentada pelo fato social. Que fato social que é esse? Uma desigualdade imensa e uma elite privilegiada economicamente, socialmente também. Eu quero saber ainda qual vai ser o desenrolar da história, mas eu vou fazer uma aula sobre a questão do racismo lá do Bruno, dos filhos do Bruno Galhaço, né? E a gente tem um fato social ali, né? E a gente percebe que esse fato social ele não é acarretado por questões financeiras, porque as pessoas que ali estavam são ricas, né? Então, analisar e separar, usar a clivagem social para separar alguém por meio de raça,
também é um fato social, tá? E por quê? Aí a gente pode levantar o passado escravocrata, o sentimento eurocentrista, bom, enfim, eurocêntrico. Vamos lá. Então, o Durkheim, que é um pensador francês, né? Ele fala o quê? Que os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas. Então, se a gente está numa sociedade que privilegia determinada raça, determinada classe social e tal, a maneira como as pessoas vão agir vai ser influenciada por isso, tá? Então, tudo que a forma como eu ajo, como eu penso, é influenciada pela condição social a qual eu estou imersa, digamos assim, né? Se eu sempre fui rico, branco, privilegiado, se eu me vejo numa situação em que uma pessoa com uma camada social menos privilegiada, ela vem me dar ordem, mesmo ela estando certa, eu não respondo, eu não aceito, eu não acato, porque eu estou acostumada a mandar e não a receber ordens, né? Então, os fatos sociais são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas por meio de suas ações que permitem a identificação de uma consciência coletiva. Por que consciência coletiva? Tá, gente? Porque Bruno Gagliasso e a Giovana, eles falaram bem numa entrevista que eles deram no Fantástico, né? Que se fosse, por exemplo, uma mãe preta, né? Essa mãe, o que ela ia fazer? Ela ia sair dali humilhada, chateada, não ia ter voz, né? Por quê? Porque a consciência coletiva já instaurou isso como certo. Essa mãe não é a primeira vez que ela passa por isso, né? Por esse tipo de humilhação. Então, ela prefere se calar. Então, a consciência coletiva, muitas vezes, é conivente com esse sentimento de superioridade que é fomentado por essa elite. Por exemplo, o Bolsonaro come picanha de R$ 2.000, tá, gente? Mas ele é o presidente. Então, o fato social, veja como ele é moldado. Essas ideias, a gente acaba sendo conivente com esse tipo de. Conivente e aceitando numa boa, porque o cara é mais rico, porque o cara é presidente, porque o cara é isso. Tá? Isso a gente chama de consciência coletiva. É como se o tal ato fosse normalizado por uma sociedade. Um fato social, vamos lá, a cultura do estupro, por exemplo, ela é normalizada. E ela é normalizada por quê? Porque existe, independente de classe social, a gente tem o machismo independente de gênero também, o machismo imperando no julgamento das pessoas. É assim que elas aprenderam a julgar uma mulher, por exemplo, né? Por meio da roupa, por meio do local que ela tá, por meio da bebida e assim por diante. Então, esse tipo de pensamento a gente chama de consciência coletiva. É uma espécie de conivência. Aqui dentro do nosso tema, nós temos uma conivência com os privilégios de uma camada social dominante. Então, essa consciência coletiva age por trás dos indivíduos, influenciando as suas ações de alguma maneira. Aqui eu vou falar do jeitinho brasileiro do Sérgio Buarque de Holanda, e a gente percebe que esse jeitinho brasileiro, ele independe, né? Esse conceito ele está ali em Raízes do Brasil. Eu vou voltar a falar desse livro que é muito interessante. Esse independe de classe social, o jeitinho brasileiro, né? Ele fala do homem cordial. O que é o homem cordial? O homem cordial vem de cordes coração. É aquele que age por suas emoções, né? Então, o fato de eu querer passar na frente, o fato de eu não devolver o dinheiro, eu não estou agindo racionalmente, porque quando eu ajo racionalmente, eu me vejo como uma pessoa ciente dos meus deveres e direitos dentro do ambiente social, tá? A partir do momento que eu ajo por impulso, que eu ajo sem pensar, eu estou sendo um homem cordial. Então, não é cordial no sentido de amoroso, mas no sentido de agir com emoções, né? E aqui ele fala o quê? Que o jeitinho brasileiro é uma maneira de resolver os problemas cotidianos daqueles que não têm acesso ao poder. E ele está falando que isso está mais próximo de uma criatividade ancestral, ou seja, que isso pode ser do ser humano do que de uma incapacidade de querer encarar as coisas legalmente. Não é que o indivíduo ele não consegue compreender uma regra. Ele consegue, tá? Ele consegue compreender, mas ele aprendeu lá atrás, os ancestrais, que se ele fizer isso, ele pode se dar bem.
Basicamente isso. Então, o conceito de homem cordial que procura agradar e que não aceita o impossível. Então, essas pessoas, por exemplo, elas não aceitam o impossível. O que era o impossível dentro de todo esse contexto que a gente revelou ali? O impossível é você não andar sem máscara, tá? Isso é impossível. Então, o impossível, muitas vezes, ele é a lei. E a gente tem que pensar nisso. As pessoas não aceitam. Vamos pensar numa cultura de privilégio. Então, existe aí uma tendência a uma generalizada busca por privilégio. Por quê? Porque quem tem privilégio é mais bem aceito, quem tem privilégio é mais bem quisto pela sociedade e todo mundo quer essa posição, tá? Todo mundo quer ser enxergado de uma maneira bacana pela sociedade, ok? Então, esse fato estende-se à população em geral, da população em geral até as pessoas em posições de poder. Como eu falei para vocês, né? É um comportamento, a gente está falando de um fato social. E aqui eu cito alguns exemplos, ó. Parlamentares que utilizam aviões oficiais para viagens particulares. Vocês lembram quando o Bolsonaro lotou o avião da FAB com familiares para o casamento do Eduardo, né? Auxílio moradia, juízes, pensa, gente, pensa se eles precisam disso. O coitadinho que recebe um salário mínimo, que paga aluguel, ele não tem nenhum tipo de auxílio moradia. O juiz tem, que foi concedido sem critérios em meio à crise. Lembra da pandemia, que um monte de coisa foi cortada e tal, mas o auxílio moradia dos juízes subiu. Em meio à pandemia, coitados, eles precisavam por conta da crise. A condenação de um agente de trânsito ao pagamento de R$ 5.000 em indenização moral a um juiz por ter lhe dito durante a aplicação de multas que juiz não é Deus. Então, pensa, o cara correndo numa blitz, né? Olha, multa, o cara rechaça a multa. Olha, eu sou juiz, né? Juiz não é Deus. E ainda ela é condenada a pagar R$ 5.000. Uso constante de verba pública para fins pessoais por parte de políticos e agentes públicos. Se vocês digitarem, derem um Google aí e digitarem da mesma forma que está escrito aí, vocês vão encontrar essas provas concretas, tá? Então, é absurdo o que acontece, né? O que a gente tem? Vamos pensar a falência das instituições e a falência dos três poderes também, porque o poder judiciário é o que inspira maior confiança. Pô, o cara entende de lei. E aí o cara pega e se vale dessa cultura de privilégio. Já pensando que a formação do povo brasileiro inspira essa cultura de privilégio, a gente faz o quê? A gente faz a lei, a gente faz a Constituição bonitinha. A Constituição de 88, ela foi feita justamente com o anseio de superar essas diferenças existentes no nosso país. Isso está muito claro no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, a gente, né, quando a gente vê esse tratamento igualitário, assim, eu sempre comento com vocês sobre a frase de George Orwell, a Revolução dos Bichos, né? O porquinho tá lá, defendendo a ideia de que todo mundo é igual, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Só que a hora que ele ascende ao poder, ele muda a lei. Ele fala que todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. E é bem isso que a gente faz. A gente tem uma lei maravilhosa que ninguém segue e uns acabam sendo mais iguais que outros, né? Voltando ao Sérgio Buarque de Holanda, o cara do jeitinho brasileiro, eu vou falar um pouquinho sobre o Raízes do Brasil, né, que é a grande obra-prima, e fala justamente sobre a formação desse povo brasileiro. Vocês podem usar Gilberto Freire, tá, gente? Tanto Gilberto Freire quanto o Gessé Souza, eles vão acabar conversando com relação a esse assunto, tá? Com relação a essa formação do povo brasileiro. Essa frase eu acho muito legal, de Raiz do Brasil, ó. Em terra onde todos são barões, não é possível acordo coletivo durável. O que eu quero dizer? Se todo mundo tem privilégio social, fica chato viver. Por quê? Porque é intrínseco ao indivíduo essa vontade de querer ser superior. O indivíduo ele não existe sem essa vontade de querer ser superior. Então, não é possível um acordo coletivo durável se todo mundo é barão. Louco isso, né? A gente para pensar nisso. A busca por uma posição social diferenciada da maioria, ela existe desde ali o processo de colonização. E isso foi trazido pelos nossos colonizadores.
Todos queriam extrair do solo excessivos benefícios sem grandes sacrifícios. A verdade é essa. A gente quer explorar, quer o Brasil, quer os minérios, quer as pedras, quer isso, quer aquilo, mas ninguém quer justamente agir, né? A gente quer tudo de mão beijada. Os portugueses é assim, né? Por isso que escravizavam índios, por isso que escravizavam negros. Essa é a facilidade que eles encontraram para obter tudo que eles queriam, tá? Então, o que acontece hoje na nossa sociedade? Há uma tentativa de implantação dessa cultura europeia. Que cultura que é essa? Se beneficiar de algo sem grandes sacrifícios, tá? Essa implantação dessa cultura europeia foi um fato mais dominante, mais rico e que trouxe consequências para a gente. Que consequências são essas? A gente é herdeiro dessas formas de convívio, das instituições e dessas ideias de outro povo que não tem nada a ver com a nossa formação cultural. Só que a gente se apropria disso. Os portugueses, eles eram os beneficiários e hoje a gente tem aquela elite branca rica que é também beneficiada. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele chama nós aqui de um enxerto cultural, porque a gente não sabe o que é relativamente nosso. É diferente de um país europeu. A gente é um compilado de culturas, um compilado de um monte de coisa. Ele acaba chamando isso de enxerto cultural, todas essas ações sociais, né? Aqui ele vai falar de novo do processo de colonização e ele coloca em discussão os ibéricos. O que a gente vai chamar de ibérico? Portugal e Espanha. Quem colonizou aqui Brasil e América Latina, né? Então, eles não só valorizavam características individuais de ascensão social, mas também não se importavam com questões relacionadas à coletividade. E isso a gente percebe claramente dentro do contexto de colonização brasileira. A valorização do indivíduo acarretava um individualismo extremo, que acabava moldando o inconsciente coletivo. Então, o índio acabava achando realmente que o português era superior a ele. O negro também. E o índio, na verdade, acaba aceitando de forma mais pacífica, né? Todo esse processo, tá? Mas o fato de alguém agir com pensamento individualista e não coletivo constrói uma consciência coletiva de que esse indivíduo é superior. Olha, isso é muito louco, né? Isso é muito louco e é muito brasileiro. O fato de ele ser presidente da República faz com que regras sociais sejam descumpridas e esteja tudo certo. Olha que louco isso, gente. É muito o que a gente vivencia, né? Então, o que ocorre é uma espécie de repulsa a essa moral fundada no culto ao trabalho. Por quê, gente? É como se o trabalho árduo, né, o trabalho manual, aquele trabalho penoso, fosse algo pertencente a uma camada com desprestígio social. Porque a camada que tem prestígio social tem as coisas mais fáceis. A herança da família. Eu tenho esse patrimônio que eu mereci. Aí você vai ver, o pai deixou 10 apartamentos, né? Não sei quantos terrenos, enfim. É bem isso mesmo. Tá? Então, existe aí no inconsciente coletivo também uma repulsa a toda a moral. O que é a moral? É o conjunto de regras de conduta, né, fundada no culto ao trabalho. O indivíduo reflete a si mesmo e se recusa a trabalhar para transformar o mundo. Se ele se recusa a trabalhar, a botar a mão na massa, ele quer transformar o mundo de uma maneira diferente. E ele procura meios individualistas para isso. É por isso que o trabalho manual e mecânico são assim inferiores. Porque na época da colonização, quem pôs a mão na massa ali? Índios e negros escravizados, né? Eles que puseram a mão na massa. Aí a gente fala assim, mas e os europeus que vieram para cá? Não foram europeus ricos e beneficiados socialmente, eram pessoas pobres, que estavam passando necessidade, né? Por isso que vieram para o Brasil, tá? Então, a gente vem disso, de que o privilégio social, ele é o privilégio daquele que não põe a mão na massa, tá? Então, o trabalho manual e mecânico são assim inferiores, uma vez que levam o homem a um fim exterior a si mesmo, que não apenas não lhe acrescenta glória, como avilta e prejudica. Por que a gente privilegia algumas profissões em detrimento de outras? Porque elas são mais importantes? Não. Fica uma semana sem o catador de lixo passar na tua casa.
para ver como que é importante a profissão dele. É por isso que em países como Dinamarca, por exemplo, o que a gente encontra? A gente encontra um catador de lixo ganhando quase a mesma coisa que um médico. Por quê? Porque a gente entende que a função dos dois ela é extremamente importante dentro de um contexto social. Mas isso nunca vai acontecer no Brasil, né, gente? Existe um raciocínio em volta da vontade de manter um status de apenas trabalhar na chefia, dar ordens. E não necessariamente essas pessoas que estão dando ordens, que estão na chefia, elas são pessoas que mereceram estar ali, tá? Que trabalharam muito para estar ali. Elas convivem ali com uma ociosidade que sempre pareceu mais excelente do que a luta pelo próprio pão de cada dia. E isso a gente carrega como se fosse uma herança da Península Ibérica, né, dos portugueses e espanhóis, que já tinham esse tipo de pensamento. Lembrando que Portugal e Espanha, eles eram pioneiros nas grandes navegações, né? Eles eram pessoas que realmente eram a elite europeia, digamos assim, né, por conta desse pioneirismo todo, ok? Então, a galera da Península Ibérica, eles admiram como ideal a vida de um grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação, tá? E a gente pegou isso para si, se a gente for parar para analisar. Então, nota-se que organizar-se como sociedade ainda é uma habilidade que a gente precisa adquirir, né, aqui no Brasil, por sermos esse enxerto cultural. A grande parcela de brasileiros não entende a importância de participação popular na vida política, onde já se viu um analfabeto querer ser presidente da República. Eles não entendem esse tipo de coisa, justamente por isso. Um exemplo disso é a indisposição de muitos nos debates eleitorais, ou seja, para que serve um debate eleitoral? Eu estou numa condição que eu não preciso ir. Foi o que o nosso querido presidente fez na eleição passada, se a gente for parar para analisar, né? O privilégio social dele fez com que ele não debatesse, ele se recusasse a um debate eleitoral, né? Inclusive ao voto sem reflexão. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: o porteiro do condomínio, ele vota em determinado candidato porque o cara que mora no condomínio, numa casa de 3 milhões, falou para ele que aquele candidato é o melhor. É um voto sem reflexão. Por quê? Ele enxerga, pô, aquele cara, ele tem todo o privilégio social, ele tem todo o privilégio financeiro, ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Mas, na verdade, gente, esse privilégio ele está sendo usado para o benefício próprio, porque a gente sabe muito bem o que é uma consciência de classe, né? A consciência de classe, ela faz com que a gente enxergue que o que é bom para o cara que mora numa casa de 3 milhões de reais, não necessariamente é bom para o porteiro do condomínio. Olha só como essa discussão ela vai muito além e como a gente pode pautar com vários exemplos do dia a dia essa discussão. Então, a gente tem que entender a diferença entre mérito, que é um privilégio conquistado por meio do empenho do trabalho, né? E do que é um privilégio abusivo também, que é justamente o oposto disso. É aquele privilégio ganhado sem nenhum tipo de esforço. E na raiz da cultura brasileira, o que se vangloria é o quê? É desfrutar sem ser trabalhado. Esse é o bem-sucedido, né? Esse é o meritocrata. Esse é aquele que humilha, ok? Outro exemplo, né, que a gente tem aí de cultura de privilégio que ficou muito forte dentro do nosso contexto de sociedade, tá? O fenômeno dos rolezinhos, que a gente não ouve mais falar, tá? Mas que foi um fenômeno muito recorrente aqui no Brasil e que, se a gente for analisar as entrelinhas desse fenômeno, ele é muito revelador. Então, o rolezinho, né? Dar um rolê é uma prática de passear pela cidade, se divertir, ok? Atualmente, esse tipo de nomenclatura se direciona aí a encontros programados pelas redes sociais de centenas e até milhares de jovens que vão ao shopping. Eles combinam ali de se encontrar no shopping e tal. Eu não sei nem se tem isso ainda, tá? E aí, o que aconteceu, gente? Depois que surgiu um projeto na Câmara dos Vereadores de São Paulo que pretendia proibir a realização do baile funk na cidade, é que surgiu a necessidade desses rolezinhos. Então, imagina, um prefeito foi lá e falou assim, ó, vamos proibir o baile funk na cidade. Gente, o funk, gostando ou não, ele é uma manifestação popular como qualquer outra, tá? Como um pagode, como o show de rock. Vai proibir? Isso não é moral, né?
E aí, esse projeto ele foi vetado pelo Haddad quando ele era, então, prefeito de São Paulo, tá? Então, a maioria dos jovens que participam do rolezinho, eles vivem na periferia. Quando eles chegam no shopping, o que eles fazem? Eles passeiam pelos corredores, praças de alimentação, paqueram, tiram fotos, cantam, executam alguns passinhos do funk e assim por diante. É uma manifestação cultural, chega a ser, né? Muitos deles, a grande maioria, acaba querendo se vestir com roupas de grife. Na maioria das vezes, são roupas falsificadas, mas que lembram as roupas de grife, por influência do funk e ostentação. Só que isso, todo esse cenário do rolezinho, ele acabou intimidando e preocupando o privilegiado. Quem que é o privilegiado aí? Então, houve uma repreensão policial, uma repressão policial muito grande. Quem que instaurou esse tipo de repressão? Os administradores dos shoppings, tá? Pelo fato de os rolezinhos possuírem uma grande potencialidade de se transformarem em arrastões, resultando em furtos. Só que eu lembro muito bem que na época foi constatado que inicialmente não tinha isso, não tinha furto, não tinha arrastão, tinha só o medo dos administradores. Aí depois que que esse movimento ele ficou, a sociedade começou a temer o movimento do rolezinho, aí eles partiram para a agressão do furto, dos arrastões, tá? Então, segundo os administradores, esse movimento colocava em risco a segurança dos trabalhadores, dos lojistas e dos clientes que frequentam o local. Quem frequenta o local, quem tem poder de compra, né? Quem tem poder aquisitivo, ou seja, uma camada social que goza de privilégios. Então, com esses argumentos, alguns shoppings conseguiram liminares na justiça para impedir a realização dos rolezinhos. Eu lembro muito bem disso aqui em Rio Preto. Os rolezinhos levantaram um debate intrínseco à estruturação da sociedade. É uma estruturação totalmente segregada, pautada em discriminação social e racial. Os jovens pobres da periferia, os negros na sua grande maior parte, né, eram impedidos de entrar coletivamente nos templos de consumo, nos shoppings, em que se transformaram em shopping center. Olha, é legal, templo de consumo, né? A metáfora ali usada foi bem legal. A crítica é que as administrações do shopping, com apoio policial, estão segregando e discriminando social e racialmente esse setor da sociedade brasileira, reproduzindo dessa forma o racismo, que sempre esteve presente na história do Brasil. Então, foi uma segregação declarada, amparada na lei, inclusive, porque ela barrava apenas jovem negro de periferia, ok? Então, a gente pode dizer que foi uma espécie de apartheid que aconteceu nesses shopping centers, né? E aqui eu coloco alguns filmes para vocês, tá? Filmes brasileiros. O Som ao Redor, ele se passa ali no bairro de classe média, lá de Recife, tá? E ele fala como que hoje a gente tem um outro panorama dos grandes latifundiários, a gente tem uma reconfiguração. E ele cita o exemplo ali do Francisco, né? Um ex-senhor de engenho, que hoje ele é dono de muitos imóveis e acaba comandando o bairro ali. Então, ele tem um poder velado. Quantas e quantas vezes, por exemplo, a população de Higienópolis, gente, já fez motim para impedir a chegada do metrô no bairro, porque ia popularizar demais o bairro, que era de elite. Isso é um poder velado. O dinheiro que você tem, a cor da sua pele, ela te concede sim um poder velado. Os seguranças particulares que passam a vigiar as ruas e as grades, sempre presentes nas residências, ressaltam a atenção das grandes metrópoles. Então, ele é bem interessante. O outro chama Casa Grande, o nome baseado na obra do Gilberto Freire, né? Casa Grande Senzala. O cenário aqui é o Rio de Janeiro, retrata uma família rica que entrou em falência. E eles foram obrigados a cortar alguns luxos. Então, o menino que ia para a escola de motorista, ele passa a ir para a escola de busão. E aí ele começa a conviver com pessoas que não são privilegiadas como ele, porque ele teve acesso ao privilégio e perdeu, né? E aí ele começa a conhecer pessoas que nunca tiveram esse acesso ao privilégio, tá? Então ele acaba mostrando como o pertencimento a uma classe social determina os lugares que a gente frequenta, a escola, né? E outros espaços distintos que vai conversar com a questão do rolezinho, tá? Que horas ela volta? Aí a gente tem a questão da empregada doméstica, que é vista como da família, até ter algum tipo de privilégio social.
Qual o privilégio que ela tinha, Val? A filha veio do Nordeste para cá para fazer o vestibular da USP, da FAO, o mesmo vestibular feito pelo filho da patroa. Até que a menina passa e o filho não. E aí a Val deixa de ser uma pessoa da família para eles, passa a ter sérios problemas e assim por diante, né? Então a gente vê ali o incômodo de ter uma menina pobre entrando numa faculdade que deveria ser, que o menino com privilégio social de sempre ter estudado em colégios caros, deveria ter se empenhado mais para cursar. E aí é isso que leva também, gente, as pessoas a quererem cobrança de mensalidade na universidade pública. É isso que leva as pessoas a quererem, a não gostarem de cotas sociais e raciais na universidade. Não quer as mesmas oportunidades, tá? Não quer o sentimento de igualdade, ok? Aí vamos lá. O quarto de empregada, né? Que por anos e anos e anos e séculos foi extremamente cultuado dentro da nossa sociedade, ok? Ele é um símbolo de segregação, é um espaço pequeno, quente, pouco iluminado. Por muitos anos tinha uma porta especial de elevador, que as empregadas não podiam entrar no elevador social. Em 96, houve uma lei que passou a proibir esse tipo de discriminação. Essa lei ela acompanhou a década de 2000 com as mudanças trabalhistas, que previam ali que a empregada doméstica tivesse pagamento de FGTS, que ela fosse registrada e assim por diante. Houve um encarecimento, né, para o patrão, que começou a questionar o fato de as empregadas domésticas terem muitos direitos. A gente viu o Guedes reclamando que onde já se viu a empregada doméstica querer ir para a Disney, não é direito, né? Então não eu tenho o meu privilégio, a clivagem social, ela me permite ter esse privilégio e eu não quero me desfazer dele a custo nenhum, tá? Em 2018, menos de 1% dos trabalhadores domésticos no Brasil ainda dormiam no trabalho, no quartinho da empregada. Em 95, esse número era 12%, gente. Então, a gente está caminhando para uma melhora aí, né? Então, para os historiadores, esse quartinho da empregada, ele é uma espécie de uma metáfora de uma senzala, tá? E tem um documentário chamado, né, Aqui Não Entra Luz, não entra luz, falando da opressão social da empregada doméstica. Já foi tema de VUNESP, né, na verdade, de medicina, em outros anos, tá? Fica a dica aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender esse tema, vamos estruturar esse tema direitinho aqui. A palavra superação, pessoal, ela traz aqui o problema, tá? Algo tem que ser superado, algo não está certo. Essa superação também pode ter o sentido de algo que precisa ser combatido, algo que precisa ser superado. Clivagem social, acho que ficou bem claro para vocês o que significa. É o processo de segregação, de separação, que acaba garantindo os privilégios que eu tenho. Esses privilégios, eles são obtidos por meio do quê? Por meio da cor, eles são obtidos por meio da classe social e assim por diante. Quando a gente faz uma redação do Enem, tá, pessoal? A gente tem que ativar uma série de conhecimentos prévios. Quais são esses conhecimentos prévios? São algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos para ver se realmente a gente está preparado para começar a escrever esse texto. Se eu não consigo responder a algumas perguntas dessas, pode ser que existe uma lacuna aí na minha compreensão do tema, tá? Então, qual que é o problema identificado no tema, gente? O problema é justamente essa segregação que é usada para aumentar ainda mais a desigualdade social e que impede a ascensão social e diminuição dessa desigualdade. Então, essa clivagem ela existe para que o meu privilégio permaneça. Eu não quero dividir esse privilégio com ninguém. Quem que é responsável por esse problema? O que mantém o problema acontecendo? Para vocês pensando, tá? Quais são as consequências desse problema para a sociedade? Algo já foi feito para que fosse melhorado? Deu certo? Por quê? Por que as pessoas odeiam tanto uma política social, né? A gente vê essa camada privilegiada todo ano, Natal, cesta básica disso, Dia das Crianças aquilo, e bate foto, põe no Instagram, só que essas pessoas ficam esbravejando contra um Bolsa Família, por exemplo. Vai entender, porque o que a gente quer é satisfazer nosso ego, né? Algo já foi feito para que fosse melhorado? Deu certo? Por quê?
Quais são as possíveis intervenções, soluções para esse problema? Eu ouvi falar em algum filme, documentários, livros, série, na internet, em algum lugar, algo sobre esse tema? São questões aí para a gente pensar. A nossa introdução. A nossa introdução ela tem 3 momentos, como eu sempre falo para vocês: contextualização, problematização e tese. Na contextualização, já vamos começar, como é um texto para o Enem, é interessante a gente já começar com o repertório, tá? Eu vou mencionar o livro, a série, a prova concreta, o filme. Eu vou contar o que acontece no filme usando as palavras da frase temática. Eu tenho que dar um jeitinho de introduzir superação, clivagem social, ou segregação, ou alguma palavra que me remeta à ideia de clivagem, tá? Mas de preferência usar clivagem, depois eu posso usar outras, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar o que aconteceu no filme, o que aconteceu no documentário, com o que acontece atualmente. Então, o problema, gente, ele é sempre voltado para a questão atual, para a questão da vivência atual. E na tese, professora, o que eu vou fazer? Eu vou propor uma discussão, eu vou propor uma reflexão acerca do tema. Aí no desenvolvimento 1, aqui a gente tem algumas conjunções que devem ser utilizadas por vocês nesse segundo parágrafo, né? Em primeiro lugar, em primeira análise, dentro dessa perspectiva, dentro desse cenário, nesse sentido, ok? A gente então começa com essa conjunção e coloca uma ideia central. Eu sugiro que vocês comecem a falar que uma das causas da clivagem social é esse sentimento de superioridade provindo do processo de formação do povo brasileiro, levando em consideração todo o que o Sérgio Buarque de Holanda falou, tá? A respeito da cultura de privilégios, a respeito do processo de colonização, ok? Aí vocês vão explicar, logicamente, como que tudo isso acontece. Para isso, vocês têm material suficiente. Vocês podem ilustrar com um exemplo hipotético ou com um exemplo real disso que está acontecendo, tá? Nesse sentido, se vocês quiserem dialogar com a coletânea, tendo em vista que vocês já colocaram o repertório no início, tá? E qual que é o efeito social de um povo que pensa dessa forma? O que a gente tem como efeito desse processo de colonização, desse processo civilizatório aí? Aí o desenvolvimento 2. A gente vai começar com, em segundo lugar, em segunda análise, além disso, ademais, outro sim, em contrapartida, se eu quiser fazer algum tipo de oposição. Novamente, eu coloco a conjunção, mas a ideia central. A ideia central aqui, eu acho por bem vocês citarem o fato social de Durkheim, né? Citar aqui esse sentimento de clivagem, de segregação e de cultura de privilégio é um fato social. Como que a gente, por que a gente pode chamar isso de fato social? A gente acaba explicando, a gente ilustra como isso acontece, dá uma prova concreta, dá um exemplo. Lembrem-se de citar Durkheim aqui para valer repertório. E a gente diz qual é o efeito social de ter como característica um fato social como esse. E, por fim, a nossa conclusão. A gente pode começar esse parágrafo por alguma conjunção desse tipo, portanto, logo dessa forma, dessa maneira, então, por conseguinte... repetir então, né? Assim. Então, vamos lá. Então, a gente coloca essa conjunção e agrega, acrescenta uma frase de efeito. Essa frase de efeito, ela vai falar da necessidade da solução de um problema, ok? Logo, são necessárias atitudes para que esse tipo de pensamento desapareça na sociedade, por exemplo, tá? Aí eu sugiro que vocês coloquem os 5 elementos. E eu peço para que vocês tentem detalhar quanto mais elementos possíveis, tá? Quais eram os elementos? Agente, lembrando, agente, letra maiúscula, sempre uma instituição. Depois a ação, o verbo no presente mais o infinitivo. Depois o modo, introduza o modo com a conjunção por meio de. Depois o efeito com a conjunção para que, a fim de. E o detalhamento que pode estar pertencente ali em qualquer um desses elementos. Ah, Pro, mas você não colocou aí aquele esqueminha que você sempre coloca. Vamos tentar fazer sem, tá? Sem olhar, sem esse direcionamento primeiro? Agora a gente já está na reta final, é bom a gente já ir se acostumando. Então, hora ou outra eu apresento, eu vou acabar apresentando esse direcionamento para vocês, tá? Mas por enquanto, vamos tentar só com o que vocês já têm a respeito disso, tá?
E depois a gente parte para a visão de futuro, que funciona como detalhamento do efeito, ou seja, coloquei o efeito ali. E como que fica a sociedade depois da solução do problema? Não vai ser fácil encontrar, na verdade, uma solução para esse problema, tá? Mas a gente vai ter que pensar, ok? Quem encontra a solução para um problema desse, encontra facilmente para um problema mais pontual.